Nós estamos então indo para o final do curso, né, desse mini curso, e os tópicos finais agora são desfrutando, né, deste tempo aí, o que é mais importante, não é? E resolvendo conflitos. Então, o que é mais importante? O mais importante é nós mantermos a família unida. A gente não precisa passar pelas coisas que a gente passa, né, com a adolescência. Nós podemos fazer de uma forma diferente e manter a nossa família numa situação de maior paz do que de maior guerra, de maior conflito, não é mesmo? E a boa notícia é que se você, pai e mãe, vocês assim investem, né, e lutam pelo desenvolvimento do seu filho, investem nele, vocês vão conseguir assim passar esse momento de uma forma mais tranquila. A gente tinha conversado que muito se fala sobre a questão da adolescência ser uma questão hormonal. Na verdade, a rebeldia, ela não é uma questão hormonal, ela é uma questão do ser humano. Tanto a criança, quanto o jovem, quanto o adulto, quanto o idoso, todos nós tendemos à rebeldia, isso está no ser humano. A diferença é o nível de autocontrole que a gente vai adquirindo e também a forma como a gente lida com essa rebeldia e os motivos pelos quais a gente se rebela, né? Então, na adolescência, o que caracteriza a rebeldia é justamente a questão do vínculo. Né? Se o adolescente percebe injustiças, incoerências, se não há um vínculo familiar, ele se rebela. Então, por isso que muitas vezes ele vai para grupos, a turma acaba tendo uma força muito grande, se não foi desenvolvida essa identidade familiar. Então, a maior rebelião do adolescente se refere ao vínculo. Então, para a gente já resolver este conflito, né, a gente precisa promover esse vínculo. Renata, eu quando trabalhava muito, eles eram crianças, eu acabei que mais dei coisa do que promovi. Então agora vai ter que promover, né? Se quiser viver com tranquilidade. E não pense que não tem jeito, não. Tem jeito sim, né? O processo é mais longo, mais doloroso, mas a gente consegue fazer isso ir acontecendo desde que a gente esteja empenhado e embrenhado nisso, né? Que causa, né, os problemas familiares, né? O que causa os problemas familiares, isso interessa mais a pai de crianças, né, que ainda vão se tornar jovens, é o fato da educação centralizada nos filhos, né? Quando você centraliza muito a sua educação em fazer a criança feliz, né? Você ensina a criança a importar-se mais com ela, né? Você não ensina a criança a amar, e isso vai dificultar esse vínculo familiar, porque ela sempre vai estar querendo, né? E vai aprender muito pouco a dar. Então isso é uma das coisas que complica. A paternidade autoritária também, porque aí a criança não tem direito algum, e aí quando ele vai se tornando adolescente, ele começa a rejeitar esse tipo de coisa, porque ele está percebendo tudo isso, né? A falta de identidade familiar, como eu já falei, é outra coisa que causa também essa rebelião no adolescente, né? Ele não encontra eco para nada dele dentro dessa família. E ele vai buscar isso fora e vai desvalorizar a família, né? Então é muito importante essa sensação de pertencer. O filho precisa saber que ele é importante para você, que ele é querido, que ele é amado, que as contribuições dele dentro da sua casa, dessa comunidade ali que se chama lar, faz diferença. Ele precisa saber disso, né? E que as suas contribuições para ele também fazem diferença. A gente precisa situar, né, o adolescente em relação a essas coisas. Então a criança que através dessas questões que eu falei chegam a uma identidade familiar, elas conseguem ter uma adolescência mais tranquila. Se você é um pai que caminha em cima de valores e ensina isso e mostra o quanto essa criança é importante para a sua casa,
né, essa unidade entre vocês, isso vai facilitar com que a adolescência ela transcorra de uma forma mais tranquila. O que a gente pode fazer então, se nós já estamos com o nosso filho adolescente, né? E ele não, né? E ele é difícil, ele não se integra muito à família, né? Nós temos que começar a resolver o conflito através de algumas estratégias. Nós temos que mudar um pouco o nosso esquema, né, de funcionar enquanto família. Nós precisamos começar a criar um espírito de equipe, através das nossas conversas, através das nossas ações. Nós temos que dizer para os nossos filhos a respeito das nossas expectativas em relação a ele. O que nós queremos enquanto família, o que nós podemos conquistar enquanto família. É muita conversa, propiciar situações em que nós façamos coisas juntas e que sejam agradáveis, isso precisa ter, né? Uma coisa muito importante que a gente precisa fazer é pôr os pratos limpos, lavar a roupa suja, deixar tudo claro na mesa, sabe? Às vezes a gente vai precisar colocar um momento ali onde nós vamos ter que nos colocar enquanto pessoas mesmo, assumindo os nossos erros na educação dos nossos filhos. Muitas famílias já foram consertadas porque assim, há um vínculo, há um amor, há um afeto, a nossa casa é o nosso ninho, né? É o nosso recôndito. Então, às vezes nós vamos ter que abrir o jogo e pedir desculpas, pedir perdão. É a melhor forma de você recomeçar, né? O que eu oriento, então, assim, de mais importante, né? Além da compreensão, além da afetividade, além da construção de situações para vivermos juntos, ali fazermos juntos. Se a coisa estiver muito ruim, esperar ou oportunizar um momento em que tudo esteja um pouco mais tranquilo e ser sincero, falar, olha, nós vamos precisar conversar algumas coisas, porque você não está feliz, nós não estamos felizes, nós nos amamos e não estamos sabendo como demonstrar isso. Então eu quero te contar algo que aconteceu na sua infância e para você entender um pouco melhor isso que está passando. E aí você conta, fala, olha, eu te eduquei assim, nós te educamos assim, nós pensávamos que isso era importante, mas nós estamos vendo que a colheita que nós estamos tendo não foi aquilo que nós pretendíamos. E então daqui para frente, né, nós queremos que a coisa ocorra de tal forma, nós vamos precisar mudar, você vai precisar mudar, nós pedimos perdão, né, pela forma como nós fizemos, embora a gente pensou que fosse o melhor, enfim, você vai falar aquilo que está no seu coração. E vão estabelecer ali algumas regras, sabendo que vocês vão tropeçar nesse novo modo de viver, mas vocês vão levantar e vão tentar de novo para conseguir, né, passar esse tempo de uma forma melhor. E isso precisa estar claro para vocês e para o seu filho adolescente. Olha, nós não queremos nos arrepender deste tempo. Nós queremos que quando você for adulto e compreender melhor as coisas, você não tenha arrependimentos e tristezas e nem nós. Então, tá certo que nós não somos perfeitos, não somos excelentes, mas nós podemos viver este tempo melhor. E a partir desta conversa, traçar mesmo, se possível até escrever, por exemplo, 2 itens. Comece pelos mais fáceis. Olha, vamos começar quando a gente tiver impaciência com o outro, refalar o que nós acabamos de falar. Então, o seu pai ou eu te chamei, você me responde, o quê? Aí você pega e fala assim, a senhora me chamou, mãe? Então, assim, mudar a frase. Eu também, quando eu não tiver paciência, falar, o que é, menino? Falar, filho, o que você precisa? Então, imediatamente, nós mesmos vamos reconstruir essa nossa fala. Então, assim, comece por coisas simples, né? E para um lembrar, e tá lá escrito. Aí vocês, a hora que vocês começarem a aplicar essas coisas, vocês vão ver como que o relacionamento em casa vai melhorar.
né? E aí também colocar as expectativas de comportamentos, né? Tudo aquilo que você precisa e espera ali, né? Para esses momentos da adolescência, para que eles sejam resolvidos. Coisas simples, mas são detalhes e eles precisam ser escritos para que eles sejam lembrados e precisam ser praticados. Conseguiu esses, resolver esses, o que mais que não tá legal? Né? Nós queremos que você tenha liberdade de falar pra gente as coisas que você não gosta. Nós vamos ter essa liberdade com você. Há coisas que nós vamos poder mudar sim, mas há coisas que elas não são mutáveis aqui na nossa casa. Então, assim, deixar as regras claras, fazerem alguns combinados, né? E vocês vão ver, assim, o resultado ele é excelente, é um processo, é um pouquinho longo quando a coisa tá estremecida, mas ele resulta mesmo assim num bom período, né? Num período menos doloroso para todos, certo? Deixa eu ver se eu quero falar mais alguma coisa com vocês, né? Eu quero ainda colocar agora algumas coisas para os filhos, né? Que é muito importante, que eu listei também. Assim, olha, os seus pais, eles têm responsabilidade para com você e você já sabe disso. E essa responsabilidade não é só a responsabilidade de te dar alimento, de te dar um lugar para poder deitar sua cabeça, tomar seu banho, né? Mas é uma responsabilidade de te ajudar a se tornar pessoa. E para isso eles precisam, muitas vezes, te impor limites que não são agradáveis. Eles precisam te dizer coisas que não são muito agradáveis de ouvir. Mas se você tiver bons ouvidos, você vai no futuro ser muito grato, porque isso vai te livrar de muitos problemas. Você mesmo precisa fazer uma avaliação pessoal para o seu crescimento. Você tem que ser sincero consigo. A coisa melhor assim de um ser humano é quando ele é sincero consigo mesmo. Isso também serve para os pais, porque a gente faz grandes modificações, né, com aquelas coisas que a gente conta pra gente a respeito da gente mesmo. E pensando que a gente tem a boa intenção, então a gente faz grandes modificações favoráveis e positivas quando a gente confessa pra gente mesmo, vamos dizer assim, né, as nossas dificuldades. Outra coisa é o respeito à autoridade, né, que o jovem precisa ter, né, ele precisa aprender a respeitar a autoridade e quando ele desrespeitar, ele precisa ser repreendido. Só que essa repreensão tem que ser feita com respeito. É importante fazer isso com respeito, né? Mas lembrá-lo que ele deve saber falar com a autoridade, porque para ele ser autoridade um dia ele vai ter que ter aprendido a respeitar a autoridade primeiro, né? Lembrar também, jovem, que você deixou de ser criança. Você não é o centro do mundo, o centro da família, as pessoas têm necessidade ao seu redor, os seus pais são mais velhos que você, por mais moços que eles sejam, eles têm necessidades orgânicas, necessidades mentais, necessidades físicas, necessidades materiais. Então, assim, nós vivemos numa comunidade, né? A nossa casa é uma comunidade, nós temos que lutar um pelos outros, né? Muitas vezes compensa a gente entregar os nossos direitos para ter sossego e depois a gente rever algumas coisas. Isso é uma estratégia de sabedoria, né? Tem hora que a coisa pegou, entrega teu direito, deixa o outro ter razão, e aí depois a gente reformula essa situação no momento onde está todo mundo com a emoção mais baixa e pensando melhor, tá? Muito importante expressar o seu amor através de atitudes e através de palavras. Às vezes, essa forma da gente lidando grosseira faz com que o outro se sinta rejeitado, com que uma pessoa que tanto nos ama se sinta mal amado. Isso daí é importante rever. Aprender a conversar sem gritos e exageros é uma outra coisa que nós precisamos fazer, né? Isso também é um processo, mas nós podemos aprender, tá? Pedir perdão, né? Aquele orgulho vem, a gente está errado, mas né, vamos voltar atrás, vamos pedir perdão, vamos arrumar as coisas, né? Fica tudo muito melhor depois. Eu quero fazer umas perguntas para o jovem, né? Você tem tentado ver a vida do ponto de vista dos seus pais?
Isso é uma coisa para você se perguntar quando estiver naquele conflito. Peraí, o que os meus pais, né? Qual é a deles? O que eles estão querendo? O que eles estão pensando, né? Você tem sido sensível às lutas e aos problemas dos seus pais? Que agora você está crescendo, você é um jovem, daqui a pouco você é um adulto, né? Você tem sido sensível? Você tem captado a coisa? Tem percebido, né? É importante porque às vezes também as ações dos nossos pais, elas vêm de situações que eles estão passando que está muito complicada, né? Não é uma desculpa, mas é uma realidade. E se a gente levar em conta, a gente não faz um julgamento inadequado da situação. Você tem se preocupado apenas com seus interesses ou com os planos de vida dos seus pais? Porque seus pais, eles são pais, mas eles têm planos ainda, né? Eles têm objetivos, né? Eles são pessoas. A gente precisa enxergar o pai como gente, a mãe como gente, com necessidades pessoais a serem supridas, né? E você tem demonstrado gratidão pelo que eles fazem, né? Pai, obrigado. Né? Obrigado, porque às vezes uma coisa simples, uma laranja que ele descascou para você, às vezes um documento, um material que ele levou que você esqueceu, agradece, né? Ele deixou de fazer algo para ele, por ele foi fazer isso por você. A mesma coisa os pais, né? Reconhecerem os esforços dos filhos. Nós precisamos reconhecer os esforços que os nossos filhos estão fazendo. Nós precisamos ter paciência com algumas questões que eles estão em processo de resolução. Isso é muito importante, tá? A gente costuma dizer que dentro de nós há dois cães, um menor e um maior, né? E que eles lutam dentre eles. E que ganha aquele que for melhor alimentado. Não é o tamanho, é aquele que estiver mais forte. E assim são as nossas escolhas e a nossa vida, né? Aquilo que a gente vai alimentando dentro da gente vai criando força. Às vezes nasce pequenininho, né? Mas fica muito mais forte do que algo grande que nós temos dentro de nós. Então nós temos que dar uma olhadinha e ver aquilo que a gente está alimentando enquanto pai, enquanto filho, enquanto família. Ok? Então, essa rebelião da adolescência, ela não precisa acontecer, né? Quando a gente dá esse sentido de pertencimento, esse sentido de família, né? É uma forma da gente estar garantindo que essa rebelião não perdure, né? É uma rebelião maior, vamos dizer assim, né? Porque um atrito ou outro, isso é comum, isso é a vida real, nós não vivemos no ideal, né? Então isso é uma coisa que não precisa ser uma situação terrível nas nossas vidas, não é mesmo? Muito bem, eu desejo então a vocês, eu espero ter ajudado de coração e eu desejo que vocês tenham ótimas adolescências, né? Ótima juventude, que a sua família possa desfrutar e possa lembrar com alegria de alguns marcos desse momento, né? Às vezes vocês vão aí arrumar situações, proporcionar momentos gostosos, que quando vocês estiverem na mesa já adultos, às vezes já casados, né, vocês possam lembrar aí junto com seus pais com vocês, de momentos gostosos que vocês passaram. Tudo de bom. Até a próxima.